Olá, muito boa noite. Meu nome é Tomás Castilho, sou um dos palestrantes e integrantes do TED da Fraternidade Rosa de Luz, através da Fraternidade Branca. E estamos hoje aqui de novo para fazer mais um estudo muito rico de informações que vão envolver segredos do nosso universo, das dimensões superiores, vinculados com o nosso planeta Terra. Bom, eu vou falar o nome, a gente vai fazer hoje a leitura, o resumo de um livro, um livro que é chamado Filhos da Estrela Azul, Exilados de Sírios. A gente vai fazer um estudo sobre ele e várias correlações com nossas missões aqui em Terra e também citar alguns outros livros que abordam temas bem semelhantes. Então, vamos dar início agora à nossa programação. Queria falar para vocês que a Rosa de Luz sempre está fazendo os estudos sobre a EAD. O ano que vem a gente vai fazer novas programações que vocês vão ficar sabendo é, ali mais ou menos em janeiro para dezembro. No presencial vamos estar um pouco mais forte agora que passou toda a questão da pandemia e vamos firmes em relação a esses estudos ali e nossos encontros presenciais também. Aqui temos a oração principal da Fraternidade Branca, que já foi falada no início, né? Vamos direto ao livro. Então vamos lá. Estudo da Fraternidade Branca, Filhos da Estrela Azul, Exilados de Sírios. Essa é a capa do livro. Muito legal a capa, né? Tiver uma nave aqui na direita, alguns seres subindo uma escada, né? Enfim, a gente vai entender algumas analogias dessa capa depois. Bom, então vamos relembrar algumas coisas. Sirius é uma estrela muito importante dentro da nossa galáxia, talvez uma das mais evoluídas, se não for a mais. Ela é azul esbranquiçada, enfim, e aqui a gente vê que Sirius emite uma luz 23 maior e mais intensa que a luz do nosso Sol. Aqui apenas por imagem, a gente sabe que tem Sirius A e Sirius B, mas aqui a gente vê a magnitude de Sirius em relação à nossa estrela do que é o Sol. É muito maior, né? Muito mais luminosa, né? Porque estão nas dimensões superiores. Bom, então vamos lá. Capítulo um: Os Exilados. Então, vamos fazer uma introdução de Sírios, né? Então, ela produz sua própria luz, branco-azul agradável, sendo uma das estrelas mais maravilhosas da nossa galáxia Via Láctea e do nosso universo Orvoton. Essa estrela é de magnitude maior que o nosso Sol e sustenta a vida em diversas estrelas como o sistema solar. Então, quando a gente começa a estudar um pouco mais sobre a hierarquia solar, algumas estrelas, como o Sol, que sustentam outros planetas, esses sóis respondem para estrelas maiores que o sustentam. Então, o Sol nosso, além de outras dezenas e centenas de estrelas, são sustentados por Sírios. Sírios tem uma evolução tão grande em dimensões e seres tão evoluídos lá que eles conseguem sustentar vários planetas e estrelas aqui na nossa parte do universo local onde estamos inseridos, tá? Muitos seres iluminados que conhecemos como Jesus, Kuthumi, Krishna, Arcanjo Miguel, até Mãe Maria, vieram de Sírios ou passaram milênios lá evoluindo antes de virem fazer sua missão aqui de missionários na Terra. O local abriga seres, tanto cetáceos, golfinhos, felinos, a raça felina que a gente tem estudado, tem também os caninos e humanos, entre outros. Até os dragões ascensionados, dragões de luz, a gente vê relatos de mensagens deles canalizadas que são mensagens de dragões que estão lá vivenciando uma experiência lá em Sirius, né? Bom, portanto, é uma estrela de magnitude muito alta, estando presente nas dimensões superiores. Vibra entre dimensões no mínimo sexta, ali entre sétima, oitava, nona, até um pouquinho acima disso às vezes. Lembrando, tem em todos os sóis e planetas existem seres que estão em várias dimensões, mas a maioria deles estão ali entre a sétima para cima, né? Quando estudamos tais aspectos, devemos ressaltar a frase de Jesus: a quem muito será dado, muito será cobrado, né? Por que eu falo isso? Quando nós temos um grau evolutivo muito alto, nós temos que vigiar muito para não abaixar a nossa vibração. E isso
vai entrar com uma explicação do porquê que desenrolou a história do livro, que eu vou fazer uma analogia um pouco mais para frente. Os seres dessas dimensões têm o dever constante de se manterem em vibrações altas e praticarem o bem maior para a sua sociedade e para ajudar outras civilizações menos evoluídas, que é o caso de sustentar o planeta Terra, né? E o sistema solar por inteiro. Este é o propósito maior designado pelo todo, Deus. Quando aprofundamos esse conhecimento, sempre iremos observar que nestes mundos mais avançados existem alguns grupos de seres que estagnaram em seus processos evolutivos e por livre-arbítrio não querem progredir mais, ficando ou cansados ou prostrados ou ainda eles acham que eles chegaram num nível tão alto evolutivo que eles estão com o ego inflado, aquela questão, não, já sou muito evoluído, tal, não tem que continuar mais, tem muito ser inferior abaixo de nós. Enfim, tudo isso faz o ego inflar, e isso aí entra nos preceitos em que travam a evolução espiritual desses seres, né? Enfim, então aqui eu trouxe uma imagem, né? Aqui a gente vê na nossa esquerda inferior da imagem, Sirius, onde está Cão Maior, e o Solzinho ali. Então a gente está nesse braço aqui da galáxia, né? E Sirius sustentando o nosso sistema. Bom, dentro deste conceito, mergulhamos mais a fundo da história do livro. Depois a gente vai fechar todas as comparações e os links, né? De informações. Então, o livro começa falando: o dia era límpido, isso capítulo 1, e claro, com a luz solar agradável e com duas luas visíveis. Essas luas da estrela azul Sirius eram tão brilhantes que iluminavam todos os lugares no período noturno, sem precisar de luz elétrica nas áreas externas. Então, tem tanta luminosidade lá que até a noite é clara, né? Existia um grupo de seres que estavam reunidos e separados dos demais habitantes. Eram espíritos evoluídos, porém inquietos em suas essências, não aceitando algumas determinações que vinham do governo de luz daquela estrela. A inquietude e uma provável desconexão com a fonte eu sou deste grupo de seres os deixavam em uma situação à parte da sociedade equilibrada da estrela azul. Estavam reunidos e incumbidos de deixarem a estrela Sirius para adentrarem em outros planetas em que a faixa vibracional era mais baixa, porém mais sintonizada com a frequência deles próprios, rebeldes em seus corações e muitas vezes com ego exacerbado, o que não era bem visto para a sociedade da estrela azul. Então, os seres de dimensões sétima, oitava, nona, acima, eles já têm essa questão trabalhada, né, de ego, e não ter revolta, eles estão tão conectados com Deus, com uma gratidão tão alta, que eles não têm esses preceitos ainda não trabalhados. Só que alguns, infelizmente, deixaram em algum momento do degrau evolutivo deles a essas ervas daninhas emocionais corromperem o seu sistema interno. Enfim, quando nós chegarmos lá, eu sei que nós iremos, teremos que tomar cuidado também para a gente não regredir depois, né? Bom, estavam sendo instalados em uma grande nave-mãe. Aí entra a imagem do livro, né? De alguns slides anteriores. E viajariam cerca de 8,7 anos-luz com destinos para a chamada Terra, ou, se vocês preferirem, Gaia Urântia. Necessitavam aprender em outro planeta a valorização de valores internos, recobrando tal consciência e dar valor num belo lugar que moravam até então. Então, eles não deram valor ali, por gratidão em estar numa estrada tão evoluída, enfim, e decaíram sua vibração. Já que esqueceram o conselho de gratidão pela grande dádiva que receberam por viver na bela estrela Sirius. Seria um período longo de aprendizado quando chegassem à Terra e entrassem na roda encarnacional deste planeta, perdendo praticamente todas as suas memórias, poderes e consciência. Quando a gente fala longo, é muito longo, são milênios e milênios em alguns casos. Bom, aqui algumas imagens, né? Porque eu trouxe as imagens. Aqui na esquerda a gente vê uma nave assim, ou emanando luz aqui para o planeta, ou trazendo seres. Essa imagem eu coloquei aqui, mas por quê? Eles falaram no livro que os seres entraram numa nave lá e vieram aqui para a Terra. Então, como se a nave estivesse chegando e aportando esses seres rebeldes aqui na faixa vibracional da Terra, né? Aqui na direita, tá, superior, tá tanto o direito superior quanto o inferior. Esses pontinhos são várias colônias espirituais que tem ao redor da Terra. E aqui em cima
a gente vê vários portais, caminhos, né, na vegetação, construções que são colônias. Por quê? Quando os seres vêm de outro lugar, eles não chegam já encarnados, eles chegam no mundo astral do planeta e eles são levados para algumas colônias, enfim, ou algumas partes de civilizações que estão no mundo astral, dentro do planeta Terra, que eles vão fazer o seu caminho reencarnacional, eles vão traçar as metas e quais são os projetos que eles vão ter que fazer, né? Que serão explicados pelos seres evoluídos que estão nessas colônias, né? Bom, neste ponto foram apresentados três amigos principais da história, integrantes, né? Zohar, que é o principal, Tunil e Mirna. Mirna é uma mulher, no caso, né? Perfil mais introspectivo, né? Foi falado no livro. O Tunil, que ele descreveram como um ser bem sensato, sabendo que mereceria ser exilado e partir desse ilho, já que não colaborou com a evolução dos demais enquanto estiveram em sua estrela natal. Então, esses três são três exilados, tá, pessoal? Bom, e o terceiro é o Zohar, que é o nosso principal coadjuvante do livro, né? Mais impetuoso e revoltado. Este não aceitou inicialmente a sua partida da Estrela Azul, para outro ser inferior, devido ao seu ego inflamado. Os três e outros milhares de espíritos estavam proibidos de ficar na Terra natal deles, a Estrela Azul, e foram exilados e encaminhados para irem evoluir e recomeçarem quase do zero suas trajetórias evolutivas em um planeta mais denso, como o da Terra, da terceira dimensão. Olha só, que triste sair de uma sexta, sétima, oitava, nona e vir para a terceira, hein? Bom, quando chegaram aqui através da grande nave que cruzou um grande portal, então um portal que eles entram ali, saem de cima e já cai aqui perto da Terra, né? Para cortar aqueles anos-luz ali de distância. Lhes foi mostrado que a vida humanoide, quando eles chegaram aqui nas colônias, né, espirituais, foi-lhes mostrado que a vida humanoide aqui ainda era muito primitiva, símios no caso, né? E que eles deveriam reencarnar no solo inóspito terrestre dentro desses corpos primitivos. Quais são os objetivos? Através dos intelectos mais evoluídos, porque eles eram muito inteligentes, né, os seres de Sirius, né, entrariam em tais corpos de semi-macacos para evoluí-los através de séculos e milhares de anos ao longo de inúmeras reencarnações, sendo uma grande oportunidade de evolução e humildade. Iriam esquecer quase tudo que sabiam então. Os Zohar foi totalmente contra entrar em corpos bem inferiores, né? Indagando superiores, discutindo, brigando, enfim. Bom, mas ele foi sancionado, assim como muitos outros, né, por seres superiores, ordens de que todos deveriam ganhar novamente o direito de voltar para Sírios quando reequilibrar seus egos, já que os exilados se achavam superiores e não ajudavam na coletividade de Sírios. Seria, então, uma jornada de amor, humildade, compaixão, reconexão e muita paciência. Bom, foi escrito no livro que Sananda, o Mestre Jesus, recebeu todo o grupo e os abençoou, os milhares de exilados, né? Todos estavam amargurados por identificarem o que perderam na Estrela Azul e preferiram o caminho da não-luz e agora estavam prestes a começar uma nova jornada de sofrimento em um mundo ainda novo de muitas maldades e provações. Bem provável que eles chegaram aqui na Terra há muitos milênios atrás. Não está falando especificamente no livro, mas talvez seja coisa de 30, 20 mil anos atrás, porque depois a gente vai entrar na era de Atlântida, e a Atlântida ficou lá perto de 40 mil anos atrás, até 10 mil anos atrás. Bom, capítulo 2, os renascimentos. Atlântida. Bom, a maioria das encarnações foram compulsórias, ou seja, obrigatórias, ou seja, eles não queriam entrar nos corpos de macaco. Então, eles faziam de tudo no corpo astral, quando chegaram na Terra, não querem ir, fazem de tudo para sabotar a primeira reencarnação deles aqui. E isso já gerou um karma inicial em seus espíritos, logo na primeira vida terrestre, dificultando ainda mais o programa de cada um deles em seus aprendizados. Já em vida física, quando eles foram renascendo, eles foram se agrupando por afinidade, já que eles esqueceram suas memórias e então tinham que ir por afinidade e intuição, que era muito baixa ainda, né? Bom, mas eles foram se encontrando e andando em grupo, já que se familiarizaram, né? Já que seus intelectos eram mais evoluídos do que os demais símios do local, que eram os antigos
aliás, os até então só terrestres da Terra, sem ser os de Sirius, né? Tunil Emirna e alguns outros amigos trilharam caminhos melhores porque aceitaram a vinda ao planeta novo e sabiam que deviam passar por esse novo aprendizado para edificar seus espíritos e assim, em um futuro mais curto, voltarem à sua terra natal, Sirius. Suas reencarnações foram bem planejadas por eles próprios, não tiveram nenhuma barreira interna e executadas com mais êxito, progredindo muito vida após vida. Zohar e muitos outros tiveram caminhos bem mais tortuosos, já que não aceitavam as reencarnações e inconscientemente buscavam dominar os demais, já que sabiam de seus intelectos avançados do passado. Isso fez esse grupo se distanciar energeticamente do grupo dos outros dois amigos mais evoluídos, Tunil e Mirna. Ao longo de milhares de anos, Zohar, que tinha em seu âmago a busca de poder e status, se tornou o Mago Atlante e começou a praticar a magia que era proibida em Sirius, magia negra, né? Porque achava que assim, dominando os demais da Terra, teria melhores condições de vida aqui na terceira dimensão. Tunil tentou avisar seu antigo amigo através de sonhos, projeções, que era um caminho doloroso. Porém, Zohar não deu ouvidos e assim se distanciaram por completo naquele momento da jornada deles aqui na Terra. Bom, na Atlântida, Zohar e outros amigos que eram exilados dominaram por completo a magia e abriam portais acessando o mundo espiritual livremente para a busca de mais conhecimento e poder. Então, eles transitavam da terceira, quarta, quinta dimensão, as dimensões paralelas, enfim. Se tornaram sacerdotes do medo, magos terríveis que atemorizavam os habitantes. Muitos seres de luz, integrantes da Fraternidade Branca, vieram em missões para a Terra vindos de Vênus e outras localidades do universo, para barrar as ações negativas dos magos negros. Então, só o que que a gente tem que saber aqui? Ah, a Terra já existe há milhões de anos, como a gente já estudou pela Fraternidade Branca, né? Desde a vida de Sanat Kumara até antes disso, né? E a história mais recente para cá que a gente estudou, Lemúria, Atlântida, muitos seres vieram de muitos lugares para cá. Esse livro está contando uma história específica de seres que vieram de Sirius, mas tiveram capelinos, de Alfa Centauro, enfim, muitos lugares, né, que vieram para essa região. Bom, só que a gente tem que lembrar que os missionários também vieram para equilibrar isso, porque imagine você colocar milhares e milhares, até milhões de seres com padrões exilados, negativos, estando revoltados e sabendo que eles tinham um poder dentro deles, uma consciência já elevada, só que apenas tinham um ego inflado, né? Então vieram muitos seres de luz também nessa época para poder equilibrar e confrontar essa questão energética, né? Negativa que estava vindo muito forte no planeta. Bom, houveram muitas batalhas de luz e trevas naqueles tempos. Os sacerdotes de luz perderam diversos combates e se refugiaram em diversos lugares da Terra, afundando diversas civilizações voltadas afundando não, perdão, fundando diversas civilizações voltadas para a preservação do Cristo interno. Então, é falado no livro que tiveram várias batalhas de magos negros e brancos, algumas os brancos perderam, outros eles conseguiram equilibrar essa energia. Outros eles fugiram dessas batalhas e fundaram essas civilizações em outras partes do planeta. Enfim, foi-nos revelado neste capítulo que Mirna amava tanto Zohar, e ela era integrante dos Magos da Luz da Fraternidade Branca. E junto de Tunil tentaram trazer Zohar para a luz novamente. Então, por grande amor, ela pediu para nascer ali em Atlântida, quando Zohar estava se já praticando a magia negra, né? Umas reencarnações dela, e ela se infiltrou na sociedade dos magos negros, e que era dominada por Zohar e outros dois integrantes, que eram seus amigos principais, Ramsés e Todor. Bom, ela começou a viver com eles e com muita paciência ela embutia a palavra de luz e arquétipos de luz nos seus ímpetos de poder e dominação. Esse, que é o Zohar, lembrou-se do amor que já tivera por Mirna e foi acalmando seu coração conforme os anos ia passando, e medindo as suas ações e chegando à conclusão de que não precisaria mais usar seu poder para dominar. No entanto, neste ponto, após dezenas de anos nas trevas, já era tarde. A densidade energética era tão grande em Atlântida porque tinham milhares de magos negros lá, né? Zohar era um desses líderes, né?
Então, essa energética estava tão grande a Atlântica que estava prejudicando o planeta como um todo. E os deuses superiores, que a gente já viu essa história, resolveram ocasionar o grande afundamento atlântico, em que todo o povo deveria perecer. Bom, Zohar e seus amigos sabiam que fizeram novamente coisas erradas e aceitaram a destruição do continente, sabendo que deveriam no futuro reatar o mal que fizeram no planeta, através da luz que começava a brotar em seus corações com a ajuda de Mirna e os conceitos da fraternidade branca. Zohar e os dois amigos resolveram não fugir, eles poderiam, e sucumbir com Atlântida e poderiam resolver seus débitos no futuro. Bom, a Mirna, ela fugiu, no caso, ela saiu antes do afundamento, até para continuar a jornada dela em missão, naquela encarnação, com outras civilizações, no Egito, ao redor do planeta, porque a Atlântida ia afundar. Zohar preferiu morrer, né, naquela encarnação, junto com os amigos dele, e depois disso, tomar uma lição importante para fazer o novo futuro, né, de ajuda à humanidade. Bom, capítulo 3, os reencontros no Brasil. E olha que interessante, diversos livros espirituais falam que agora no Brasil estão renascendo diversas famílias que viveram na Atlântida e que estiveram em todo aquele processo lá do afundamento, do dilúvio, dessa energia negativa que gerou a Atlântida, para resgatar agora no Brasil um novo formato de evolução e ajudar o planeta a evoluir. Lembrando, o Brasil é o país que vai fazer uma transformação enorme da transição da nova era. É aqui que vai acontecer isso. Bom, Tunil e Mirna renasceram algumas encarnações no Egito, após a Atlântida afundar, e ali ampliaram os conhecimentos da luz para essas civilizações. E ao decorrer de algumas encarnações, evoluíram tão rapidamente que ganharam o direito de voltarem à Estrela Azul, Sirius, e saírem da roda kármica, ou seja, eles ascensionaram. Olha que legal. Zohar e os outros dois amigos, Ramsés e Tordor, também exilados de Sirius, reencarnaram em diversas partes da Terra, com encarnações mais penosas, e ainda tinham em seus ímpetos geniosos de ego inflamado. No entanto, eles começaram a acertar mais do que errar depois do afundamento da Atlântida. Após alguns milhares de anos, reencarnaram todos no Brasil, mais especificamente na cidade de São Paulo, na capital. Todos vieram com capacidades mediúnicas avançadas e se encontraram em um centro espiritualista, se reconhecendo rapidamente. E isso é falado no livro, é muito legal isso. Nessas reuniões, receberam uma linda mensagem de Tunil, antigo amigo de Sirius, né? Já ascensionado, do caso, de que este estava os amparando e aguardava o reencontro deles no futuro. Os três remanescentes começaram um belo trabalho de palestra, lembra? O Ramsés, Tordor e o Zohar e divulgação de todos os seus conhecimentos espirituais nos centros espíritas. Uma bela forma de acelerar a dívida kármica e rodar a roda do Dharma. E eles começaram, eles se reencontraram num centro vinculado com Ramatiz, um centro de Ramatiz em São Paulo, na época de hoje, viu, pessoal? Houve um relato através de Gustavo, que Gustavo é a encarnação última do Zohar, tá? Que viu mediunicamente grupos de milhares de espíritos maltrapilhos e sofredores sendo levados astralmente para dentro de uma nave que estava pairando no auditório de palestras. Todos foram tratados e muito bem recolhidos para a luz. Bom, aqui, numa das palestras que o Zohar, o Gustavo, no caso, nessa última encarnação, ele estava fazendo uma palestra, ele viu muitos seres sendo levados para uma nave, seres que estavam desencarnados sofredores, né? E isso foi uma das coisas que marcou a jornada dele espiritual, dele continuar ajudando todos espiritualmente, com o conhecimento que ele tinha. Bom, capítulo 4. Nesse capítulo, chamado Anos Atrás, é contada a história de Gustavo dessa encarnação, o antigo Zohar, né? Um garoto sonhador que sempre buscou conhecimento e informações, principalmente espirituais. Começou na Umbanda, ele falou que, na verdade, a família dele era católica, depois ele foi para a Umbanda, depois de ver que a igreja não lhe cabia mais explicações, que é as explicações simplistas, né, sem sentido para ele. Depois da Umbanda, ele passou para o Espiritismo até o ponto de encontro com os antigos amigos espirituais da Atlântida, onde ele saiu do Espiritismo em si e começou a ver uma visão espiritualista global, né? Que é o que a gente faz também aqui na Rosa de Luz.
resolveu começar a escrever livros, foram quatro, viu, pessoal? Contando suas experiências, e o terceiro livro de sua autoria é justamente O Filho da Estrela Azul. Na verdade, o terceiro e o quarto foi bem parelho. Tem o Brilho das Estrelas, o Filho da Estrela Azul, que foi meio que parelho ali, o terceiro e o quarto livro dele, mesma época. História que não é uma ficção, é totalmente verídica, que foi contada pelos seres interplanetários da quinta ciência dimensão que começaram a ter contato com o Gustavo, né? Então, olha que legal. A gente vai voltar ali na capa do livro, vou voltar rapidinho aqui, ó. O autor Francisco Martins é o Gustavo. Ele só usou o nome codinome para contar toda a história dele com o nome de Gustavo, que é o Francisco de Martins, né? Bom, então vamos continuar aqui. Por uma ocasião, ele teve uma experiência ao final do entardecer em uma fazenda, em que apareceram materializados dois seres cósmicos que lhes deram diversos conselhos. Um deles era o Zarcão, sobre reformular os antigos conceitos espirituais empregados pela Igreja, o Espiritismo básico, que há de ter uma grande transformação de ideias sobre a conexão cósmica com outras dimensões e planetas, conforme for possível o avanço espiritual e a consciência da humanidade, né? Estes conceitos irão aparecer conforme os humanos entendam que um caminho está dentro de cada um, na centelha divina, na abertura de portas com o amor interno e o autodesenvolvimento pessoal. Bom, capítulos seguintes. Aqui entra em diversos capítulos devido ao compilado, né? A história espiritual do livro decorre com muitos acontecimentos na vida pessoal de Zohar Gustavo, em um local inicial vinculado com o grande mestre Ramatiz, onde ele deu palestra inicialmente lá, e posterior a isso, Gustavo decidiu iniciar um outro trabalho em um local bem menor, com as suas próprias bases de conhecimento e junto com o seu protetor espiritual, que é chamado de Daniel, o qual encontrava muitas de suas projeções astrais. E Gustavo teve encontros com a sua companheira de vida, em alguns capítulos ele relatou isso, e como foi esse relacionamento, de como ele encontrou ela, como ele teve os sinais, seria ela através das suas intuições, que ele já conhecia ela de outras vidas passadas. Além de escrever em paralelo algumas obras que se tornaram livros, que foram publicados inicialmente na cidade de São Paulo, foram quatro livros, né? E este novo local de atendimento, onde ele deu palestras, mensagens espirituais, começou bem pequeno. Ele falou que foram 8 pessoas que começaram. E depois de pouco tempo passou a atender perto de 200 pessoas de terça e quintas-feiras. Chamado Casa Irmão Cravo, situado na capital de São Paulo. E vocês conseguem ir até lá conhecer. Todos nós conseguimos, na verdade, né? Algumas amigas minhas, depois de lerem um livro, foram conhecer este local lá. Bom, Gustavo narrou alguns fatos bem interessantes no livro de suas experiências pessoais, com relação à espiritualidade, como, por exemplo, contato com o pai Joaquim de Aruanda, Cacique Tupinambá, entre outros da linha da Umbanda, contato com a Chitar Sheran e outros seres interdimensionais, narrou uma experiência de quase morte em que foi levado para a colônia de Aruanda, onde reside muitos pretos velhos e caboclos, em que o pai Joaquim lhe ofereceu a oportunidade de voltar à vida, se este continuasse a cumprir a sua missão espiritual. Com toda a humildade e amor, Zohar, agora já transformado, mudou completamente seu posicionamento e pediu para voltar à vida e continuar servindo à humanidade. Então ele teve um infarto e o livro fala essa parte em que ele saiu do corpo, ele viu o seu corpo, daí ele falou: "Gilmar, eu morri, eu não acredito já." Aí os guias espirituais dele com Daniel levaram ele para a colônia de Aruanda falar com o pai Joaquim. E o pai Joaquim falou para ele: "Viu, filho, você quer voltar? Tem alguns fiozinhos ligados ainda no seu corpo físico. Se você quiser, a gente vai fazer você se reconectar ao corpo. Você continua a sua vida ali na Terra. Não podemos informar mais quantos anos, mas você tem essa oportunidade pelo que você já tem feito agora até o momento." E ele, com muito amor ao planeta, aos irmãos dele, quis voltar. Bom, narrou também a história com o seu guia espiritual Daniel. E ele fala que os dois vieram junto para a Terra milênios atrás, rebeldes de Sírios. Então, olha que legal. O tutor dele dessa vida, Daniel, também era um rebelde de Sírios que veio com ele. E foi ditado no livro que Daniel, hoje instrutor espiritual de Gustavo, já havia anteriormente ajudado a Zohar a utilizar a magia erradamente em Atlântida.
Então ele tinha uma dívida com o Gustavo, né? Então bem provável que o Daniel lá atrás na Atlântida, quando ele estava rebelde ainda, ele meio que iniciou o Zohar ou ensinou os Zohar a usar a magia de forma errada lá atrás. No entanto, Daniel recobrou sua consciência do Pai Eterno e as leis de luz anteriormente a Gustavo, em algumas encarnações. E ele falou que próximo de 500 anos antes de Cristo, bem depois de Atlântida, né? Após evoluir rapidamente, pediu para ser tutor espiritual de Gustavo, Zuhar no caso, né? Enquanto este estava encarnado hoje em dia. Então, como assim? O Daniel fez uma dívida lá de iniciar Zohar ou estar junto com o Zohar fazendo coisas erradas, só que ele recobrou sua consciência antes e ele evoluiu tanto e Zohar foi um pouco mais lento, em que ele não precisava mais ter voltado na vida física, o Daniel, e ele pediu para ser o tutor do Zohar, como o Gustavo, né? Bom, outro momento marcante do livro foi quando o Gustavo, em um dia especial de lançamento de um de seus livros, ficou muito emocionado, quase não conseguindo fazer sua palestra para mais de 250 pessoas. Neste dia, 5 seres estavam na casa do irmão Cravo. Ashtar Sharon, sua mãe espiritual, sua esposa espiritual, Tunil e outros seres galácticos que ele conheceu em outras vidas passadas. Ele relata que ele estava na palestra e ele se sentiu assim, uma energia tão grande que ele não conseguia falar, né? Aí o Tunil chegou para ele, apareceu para ele e falou: Vou sustentar a sua energia para você conseguir falar a sua energia, que você está muito emocionado. Enfim, são relatos que a gente consegue ver no livro, né? Bom, em paralelo com essa história maravilhosa que eu quero que vocês leiam, né? Eu não vou dar mais spoilers sobre como acaba o livro e tudo mais, né? Tem um livro também de conexão Urântia que fala da roda kármica, né? Então vamos lá, ó, que é do pessoal da nona dimensão de Urano. Este é um livro indicado para pessoas que querem saber de onde vieram, quem são e para onde vão. Através do acidente de uma nave extraterrestre que chegou ao nosso planeta 500 mil anos atrás, você vai entender algumas coisas que nunca foram explicadas por nossa ciência e nem por nossas religiões. Na pele de um ser humano, o Capitão Witzel reencarna mais de 300 vezes na esperança de voltar ao seu planeta natal, Urano, e se depara com um mundo totalmente avesso ao seu, cheio de dualidades e regido por leis kármicas. Esse livro aqui é sensacional, que está aqui na nossa esquerda superior da tela. Por quê? Um breve resumo do livro, né? A gente até falou nisso no seminário estelar sobre esse tema, né? O Witzel caiu aqui com a tripulação dele. Enfim, eles foram atacados pelos macacos de 500 mil anos atrás. Eles atiraram em alguns macacos e acabou matando eles, né? Com suas armas muito poderosas por defesa. Só que depois de alguns dias, todos eles morreram, até o Capitão Witson, e ele foi levado à roda kármica do planeta, né, aos senhores do karma, que falaram para ele, viu, vocês infringiram a lei, vocês não podem voltar para Urano na nona dimensão, que vocês mataram os seres aqui. Então vocês vão ter que passar algumas reencarnações aqui, vocês vão ter que entrar no único corpo que mais evoluído do planeta, que são os macacos, vão ter que entrar neles para tentar evoluir em algumas vidas e depois voltarem para Urano. Só que, como eles esqueceram praticamente tudo quando eles entraram no corpo de macacos, eles foram entrando nas questões de sobrevivência, aí, enfim, entra naquela questão de disputa de grupos ali, humanos, ainda macacos, e foram adquirindo cada vez mais karmas. Enfim, contaram tudo isso na história, mais um relato de que seres evoluídos vieram para cá, de dimensões superiores, alguns em missões, outros exilados. Aqui foi um acidente de uma nave e ficaram presos na roda kármica. E enquanto não fizermos uma conexão com o nosso eu sou, para ter uma conexão com nossas famílias estelares, fazer o bem para o planeta, o bem para o próximo, a gente não vai ter o direito de voltar para as dimensões superiores, né? O primeiro passo é a gente ascensionar aqui. Ascensionou, recobrou 51% do nosso karma, já é o primeiro passo para depois a gente ter o direito mais para frente, talvez voltar para esses planetas mais evoluídos, de onde muitos de nós viemos, né? Bom, outro livro interessantíssimo, né? Atlântida um e 2, Reino da Luz. Eu mesmo, em 2023, irei fazer o compilado, o resumo desses livros aqui. Muito interessante. Esse livro, ele expandiu a minha consciência num grau em que nenhum outro livro fez até então.
e de muitas pessoas que eu emprestei esse livro, indiquei para comprar. E depois, até de Atlântida 1 e 2, continua a história em Akhenaton, no Egito, com o mesmo ser que é o Roger Bottin, que ele conta a história dele também. O Roger Bottin está encarnado hoje, ele, se eu não me engano, mora no Sul, assim como a história do Filhos da Estrela Azul, do Francisco de Martins, enfim. Eles vieram de Capela, né? E o que fala o livro, né? Como uma nova abordagem, sem paralelo na literatura espiritualista, o autor apresenta neste primeiro volume o final da Era de Ouro da Sociedade Atlante, momento em que espíritos exilados de Capela, raça adâmica, chegam à Terra para iniciar o seu processo de resgate espiritual. Aqui é descrito o fabuloso domínio dos Atlantes sobre a energia avril, o quinto elemento, que lhes permitiu adquirir há 2.000 anos atrás, avançado padrão tecnológico muito superior aos nossos de hoje em dia. É relatado ainda o trabalho desse povo no desenvolvimento da raça humana, quando, com o uso da engenharia genética, aprimoraram corpos de antropóides dos símios, né, com o objetivo de tornar o mundo primitivo apto a receber encarnações de espíritos mais evoluídos. É um livro sensacional. A gente vai estudar ano que vem. Bom, então o livro Filhos da Estrela Azul, Sirius tem um enredo sensacional que deve ser estudado por todos os aspirantes espirituais que desejam entender sobre os segredos do universo, dimensões superiores e inferiores, e entender como se dá o processo de migrações planetárias, exílios e autoevolução para retornar às suas antigas moradas de dimensões superiores. Então, fica a dica aqui desse livro, quero que vocês estudem. E vocês que estão vendo a palestra, aqui está o nome, né? Filhos da Estrela Azul Sírios. Se vocês forem no YouTube e escreverem essas palavras, Filhos da Estrela Azul Sírios, e repensar, você vai escrever Filhos da Estrela Azul Sírios, repensar. Vão ter 3 partes que totalizam 30 minutos do próprio Francisco de Martins contando a sua história, o autor do livro, né? E contando detalhadamente detalhes desse livro também. Bem interessante, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado. Fiquem com a oração da Fraternidade Branca principal. Bom, eu vou ler com vocês, já que estamos aqui. Vamos lá. Do ponto de luz na mente de Deus, flua a luz na mente dos homens, que a luz desça à terra. Do ponto de amor no coração de Deus, flua amor ao coração dos homens, que o Cristo volte à terra. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida, guia o propósito pequena vontade dos homens, propósito que os mestres conhecem e servem. Do centro que chamamos raça dos homens, cumpra-se o plano de amor e luz, e mure-se a porta onde mora o mal. Que a luz, o amor e o poder estabeleçam na terra, que assim seja. Do ponto de luz na mente de Deus, flua a luz na mente dos homens, que a luz desça à terra. Do ponto de amor no coração de Deus, flua amor no coração dos homens, que o Cristo volte à terra. Do centro aonde a vontade de Deus é conhecida, guia o propósito às pequenas vontades dos homens, propósitos que os mestres conhecem e a que servem. Do centro que chamamos raça dos homens, cumpre-se o plano de amor e luz, e mure-se a porta onde mora o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam na terra, que assim seja. Do ponto de luz na mente de Deus, flua a luz na mente dos homens e que a luz desça à terra. Do ponto de amor no coração de Deus, flua amor aos corações dos homens, que o Cristo volte à terra. Do centro aonde a vontade de Deus é conhecida, guia o propósito pequena vontade dos homens, propósito que os mestres conhecem e a que servem. Do centro que chamam o rastro dos homens, cumpra-se o plano de amor e luz, e mure-se a porta onde mora o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam na terra, e que assim seja. Muito obrigado a todos, pessoal. Muito boa noite, bons estudos. Precisando, nos contate via WhatsApp ou presencialmente no TED. E, de novo, estou sempre. Fiquem à vontade para falar comigo, me chamarem e a gente conversar sobre os estudos espirituais. Obrigado.